A paz do Senhor, amados irmãos. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão acerca da palavra de Deus, baseada no livro de Mateus, capítulo número 28, versículo número 16 e diante. E diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, amados irmãos, podemos ver aqui que Deus coloca esse doce peso nas costas, de seus discípulos, o peso de anunciar o Evangelho de Cristo, o peso de formar discípulos em todas as nações. A gente percebe que o Evangelho de Cristo, ela não se resume apenas a nós, não é um Evangelho individualista, não é um Evangelho onde eu recebo um presente e fico somente para mim mesmo, não é um Evangelho onde eu recebo o pão e não a reparto. É um Evangelho que nos ensina a repartir o pão, nos ensina a repartir principalmente o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, amados irmãos, esse doce ministério, esse doce peso que aqueles discípulos carregaram, fez-nos chegar até aqui. Discípulos que formaram discípulos, que formaram discípulos, que nos formaram, e hoje nós estamos aqui comentando e falando acerca da palavra de Deus, para a glória do nome santo do Senhor. Mas é interessante pensar, a forma que Jesus formou os seus discípulos, e a forma que os apóstolos formavam discípulos. É bem diferente da forma que nós hoje formamos discípulos. Para falar a verdade, é drasticamente diferente. Jesus ele não se preocupava em agradar as pessoas humanamente, agradar as pessoas de modo carnal, formando discípulos com metodologias carnais, porque Cristo Jesus ele veio para trazer aquilo que é do reino dos céus, e no reino dos céus, como em qualquer outro reino, o povo é súdito, o povo vem para servir ao seu Senhor, e o próprio Jesus ele diz: olha, já não vos chamo mais de servos, mas vos chamamos agora de amigos. E então a gente começa a interpretar de maneira muito equivocada essa palavra, porque a gente passou a acreditar que Jesus veio ao mundo para formar amigos. Não, Jesus veio ao mundo para formar servos, e com o tempo, esses servos que Jesus formou, esses discípulos que Jesus formou, seriam seus amigos. Esses discípulos que Jesus formou passariam a entender o seu Senhor, a entender suas dores, a entender a sua missão, a entender o seu fardo. Como a gente pôde ver que os apóstolos padeceram tanto quanto Jesus, tiveram práticas muito semelhantes de Jesus, ensinavam coisas muito semelhantes às coisas que Jesus ensinava, porque esses apóstolos passaram a entender aquilo que estava na alma de Jesus, a motivação de Jesus de ter ensinado aos seus discípulos, mesmo sabendo que muitos deles os negaria, os trairia e os abandonaria no dia da dificuldade, no dia da angústia. Então a gente pode perceber aqui que é um legado que aqueles apóstolos carregavam ao sair ao mundo e pregar o Evangelho. Era o legado de Cristo, e foi um legado que foi construído à base de sangue, que foi construído à base de suor, e foi construído à base de um amor que não teve, que não foi pago, um amor que não foi retribuído. Jesus amou a humanidade, e a humanidade ainda assim o odiou. O próprio Jesus diz: eles amaram mais as trevas do que a luz, e o próprio Jesus é a luz, como a gente pode ver, por exemplo, em João capítulo número 1. Então a gente deve se atentar a isso, o legado de Cristo, é isso que deve ser passado adiante. E por que então eu falei acerca das metodologias de ensino, as metodologias de se formar discípulos? A gente percebe que
muitos dos nossos pastores do século XXI, eles encontraram essa metodologia nova de fazer amigos antes de fazer discípulos. Então eu me torno amigo daquela pessoa, eu começo a, entre aspas, chavecar aquela pessoa, né? Tentar atrair aquela pessoa para o meu grupo, para tentar fazer com que aquelas pessoas confiem em mim, né? E eu tento fazer isso da maneira mais carnal, mais supérflua possível. Eu presenteio com essa intenção de ganhar aquela pessoa, eu dou presentes personificados, eu agrado de todas as formas possíveis. E eu não estou aqui falando que um crente não possa presentear o outro, só estou dizendo que ganhar uma alma para Cristo não é necessariamente dar um presente para o outro. Se eu dou uma cesta básica para um necessitado, que eu dê com a intenção de ajudá-lo, mas não a intenção necessariamente de fazê-lo se tornar cristão via alimento. Quando o alimento acabar, a fé dele acabará, porque aqueles que vêm a Cristo por qualquer motivo não vieram a Cristo, e eles também saem da presença de Deus por qualquer motivo. Mas aqueles que vêm verdadeiramente porque Cristo os atraiu, esses jamais abandonam a fé cristã. Eles permanecem, eles são como o bambu no deserto, como Jesus nos ensinou. O bambu no deserto, o vento passa e o balança, a terra, a areia do deserto até o encobre, mas logo ele se levanta novamente. E é engraçado, as raízes do bambu estão ficadas tão profundamente que ela não cai, e ela é tão forte que ela não quebra. Então, amados irmãos, nós somos como o bambu no deserto. O cristão genuíno, ele não vem por qualquer coisa, ele vem porque Cristo o atraiu, ele vem porque Cristo fez uma transformação no seu coração, ele vem porque o fogo de Cristo ardeu em seu peito. E quando Cristo nos traz a sua presença através da sua genuína palavra, quando Cristo faz tal coisa, a gente não vai embora, porque Cristo também não vai embora de nós. A gente não abandona a fé, porque Cristo também não nos abandona. Agora aqueles que vêm, porque aquele pastor, ele nunca me fala nada desagradável. No dia que o pastor falar algo desagradável, aquela ovelha o abandonará. Então essa metodologia carnal, supérflua, humana, não é a metodologia de Cristo. Cristo chegou para uma certa mulher e disse que a mesa, o que tem na mesa é somente para os filhos e não para os cãozinhos, para os cachorrinhos. Isso, se fosse hoje, seria um ato de humilhação. Se um pastor dissesse isso a alguma pessoa, certamente aquela pessoa o processaria e diria: olha, aquele pregador ali me humilhou, me chamou de cachorro. Mas aquela mulher se diminuiu o máximo que podia e disse: Senhor, mas os cãozinhos, os cachorrinhos comem da migalha que cai de sua mesa. Jesus, ele não era odiado por ser um homem mau. Jesus não era odiado por fazer mal a alguém. Com certeza não. Jesus era odiado justamente pela sua pregação. Porque Jesus chegava diante de escribas e fariseus, Jesus chegava diante de um povo que achava entender as Escrituras, mas não poderiam entender, porque as Escrituras dizem que o homem natural somente interpreta as coisas naturais, os homens carnais somente interpretam as coisas carnais, e o homem espiritual interpreta todas as coisas. E Jesus, como homem espiritual que era, Jesus reinterpretava aquilo que eles tinham acerca da palavra de Deus, acerca, por exemplo, da lei mosaica, onde Jesus disse: os antigos vos disseram olho por olho e dente por dente, porém eu vos digo. E então ele dava uma nova interpretação.
O cristianismo nada mais é do que uma nova interpretação do que foi o judaísmo, do que foi o Antigo Testamento. Jesus reinterpretava a visão daquelas pessoas, porque a visão delas era carnal, porque a visão delas era uma visão naturalista, não era a visão verdadeiramente bíblica. O erro de interpretar a língua no nosso país, que, como é dito, muitos de nós não somos analfabetos, nós até sabemos ler, mas somos analfabetos funcionais, porque lemos e não entendemos, não conseguimos interpretar minimamente, às vezes, aquilo que lemos. E no meio cristão não é diferente. A nossa hermenêutica, a nossa interpretação bíblica é vazia. E como formar discípulos se nós nem sequer tivermos a revelação do Evangelho em nós? Como formar discípulos se nós nem sequer pudermos olhar para as Escrituras e entendê-la minimamente como se deve entender? Nós entendemos que a palavra de Deus não é somente para ser lida. Afinal, em todas as Escrituras, tanto a Josué como no Salmo de número capítulo número 1, o Senhor tem nos falado: olha, a palavra de Deus é para que você medite nela, é para ter meditação acerca dela. O próprio Jesus disse: olha, vocês erram porque não examinam as Escrituras. A palavra de Deus é para ser examinada de maneira detalhosa. Mas por que a palavra de Deus não pode ser lida como se lê um livro comum? A palavra de Deus não pode ser lida como um livro comum, porque a palavra de Deus é espiritual, a amplitude espiritual dela é diferente. Ela fala por si própria. A Bíblia não precisa ser defendida, porque ela mesma se defende. A Bíblia não precisa ser interpretada a visão humana, ela mesma se interpreta. Essa é a Bíblia que eu estou falando. Verdadeiramente, como dizem muitos dos crentes pentecostais, a Bíblia é a boca de Deus. Ela fala independentemente do que acha ou deixa de achar o homem. Então não ousemos falar das Escrituras abandonando trechos. Não ousemos falar das Escrituras reconhecendo algumas passagens e desconhecendo outras. Falar das Escrituras textos isolados, sem a amplitude que ela tem, para que Deus não nos veja como aqueles que pregam meias verdades. E se de alguma forma nós pregamos meias verdades para fazermos discípulos, não fazemos discípulos para Cristo, fazemos discípulos para nós mesmos. E fazer discípulos para si mesmo é muito perigoso. Não seja concorrência de Jesus. O que é fazer discípulos para Cristo? Se não ensinar aos nossos cristãos a serem cristocêntricos. Não é discípulos para pastores, não é discípulos para instituições, não é discípulos para dogmas humanos, é discípulos para Cristo. Não ousemos falar meias verdades. Agora preste atenção. No livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora devemos observar o versículo de número 22. Logo nós entenderemos aonde a palavra de Deus está nos levando. Então disse o Senhor
Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente? O Senhor Deus lançou para fora do jardim, os lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, amados irmãos, eu quero que a gente observe aqui essa passagem pelo seguinte fato: a serpente aqui, a intenção dela certamente é de enganar Eva. Nós sabemos, aquela serpente ali, ela tinha sido domada, tinha sido possuída certamente pelo próprio Satanás, pelo próprio Lúcifer. Mas eu quero que a gente observe aqui uma questão: as palavras que Lúcifer disse àquela mulher não foram mentiras explícitas, foram meias verdades. A gente vê em todas as escrituras a palavra de Deus dizendo: não tire um ai, nem um tio. Não tire nada das escrituras, nem coloque nada além do que as escrituras dizem. E quando Jesus nos alerta, quando a palavra de Deus nos alerta acerca dos falsos profetas, eu entendo que o falso profeta é basicamente aquilo que a gente vê na serpente. A gente percebe que a serpente disse à mulher coisas que verdadeiramente se cumpriram. Falou ali para aquela mulher meias verdades, ocultando as consequências do mal, fantasiando as verdadeiras consequências e dizendo, entre aspas, verdades. Olha, você será igual a Deus. E o próprio Deus, no capítulo 3, versículo de número 22 do livro de Gênesis, diz: eles são como nós. A Eva é como nós, o Adão é como nós, confirmando que aquilo que Lúcifer havia dito era verdade. Se Satanás chega para alguém e diz: olha, o céu é amarelo, logo desconfiaremos que é mentira, porque obviamente o céu não é amarelo. Mas eu quero que você observe aqui: uma mentira deslavada é muito fácil de você perceber que é mentira. É por isso que a maior preocupação do meio cristão deve ser a meia-verdade, porque essa meia-verdade, disse o próprio Jesus, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. A meia-verdade tem enganado aqueles que se dizem intelectuais. A meia-verdade é a mesma coisa da mentira. Mas se você observar uma calúnia, dificilmente se vê uma calúnia. Existe, não estou dizendo que não existe, mas não é tão comum e tão cotidiano. Agora observe a fofoca. Tem sempre um grupo de pessoas fofocando por aí, inclusive em muitas de nossas igrejas. Mas é interessante o que é a fofoca. Um diz uma coisa aqui que até é verdade, mas aí essa verdade vai aumentando e ganhando um peso que não tinha antes, não tinha outrora. Então a gente deve observar uma questão aqui. É aquela pessoa que diz: eu aumento, mas não invento. Ela pode até aumentar aquela pseudo-verdade, mas ela não vai mentir do nada. Geralmente a mentira nasce em uma raiz da realidade, tem uma raiz real, e então há uma distorção da verdade, e isso é algo satânico, e isso é algo diabólico. Então não ousemos se comportarmos como o diabo, distorcendo a palavra da verdade, porque a distorção da palavra da verdade é que tem enganado a muitos. Então, assim como a serpente enganou Eva dizendo pseudas verdades, assim também muitos de nós que pregamos o Evangelho de maneira maliciosa, distorcendo aquilo que as Escrituras nos falam, talvez por sermos ingênuos e acharmos que as questões históricas e culturais da Bíblia Sagrada não nos importam.
de acharmos que nós não devemos obter o conhecimento sobre a nossa própria língua, antes de falarmos das Escrituras com maior profundidade. Como eu disse, ler não é o suficiente, nós precisamos de uma revelação, porque a palavra de Deus é uma revelação, ela se auto-interpreta. Ela é para ser interpretada de modo espiritual. Quando a gente abrir as Escrituras, antes de tudo, que a gente dobre os nossos joelhos e clamemos a Deus, dizendo: Deus, dai-me essa revelação. E quando a gente abrir as Escrituras, que a gente abre as Escrituras como se abre um livro sagrado, dizendo: Deus, eu sou indigno de entender as palavras deste livro, ainda assim eu peço, dai-me a visão, a concepção correta. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo foi colocado por Deus dentro de nós. Nós não conseguimos isso por mérito próprio. Nós não conseguimos isso por mérito próprio. A mente de Cristo está em nós porque a palavra de Deus é poder de Deus. Observe, Pedro. Jesus perguntou a todos ali, dizendo: o que vocês dizem que eu sou? Todos ficaram calados, mas Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, isso aqui não foi revelado pela tua carne, pelo teu sangue, Pedro. Não foi o seu coração, Pedro, que disse isso a você. Isso aqui foi o Pai que está nos céus, que colocou isso dentro de você, que trouxe essa mensagem ao seu coração, Pedro. Então, Pedro saber quem Jesus de fato era, foi uma revelação espiritual para a vida de Pedro. E todos os grandes homens de Deus que conhecemos, eles foram impactados espiritualmente pela palavra de Deus. A palavra de Deus não somente se ouve com os ouvidos. A palavra de Deus é espiritual. Ela é para ser uma revelação espiritual. É por isso que muitos vão nos ouvir, mas poucos vão verdadeiramente ser impactados. Porque se nós queremos formar discípulos não é simplesmente abrir as Escrituras e apenas falar. É dobrar os joelhos. Quando a gente dobra os joelhos, a gente faz ali o nosso maior evangelismo, dizendo: Jesus, fala ao coração daquele homem, fala aquilo que as minhas palavras não podem falar, alcança o coração que eu não posso alcançar. E quando a gente ora e diz: Senhor, faz o que a gente não pode fazer, esse Jesus misericordioso vai lá e revela o coração. Sabe você, mãe, que tem o seu filho desviado dos caminhos do Senhor e você já não sabe mais o que fazer, e quem sabe você até já falou da palavra de Deus para ele, mas ele não muda, e seu comportamento talvez esteja até sendo um comportamento de uma cristã genuína, mas ele não muda. O seu maior evangelismo é dobrar os joelhos, porque a palavra de Deus é revelada. Não é a teologia, não é a ciência, não é as palavras bonitas, é a revelação. Ide por todo o mundo e fazer discípulos. Hoje vos digo, é ide por todo o mundo e levai a revelação que Deus uma vez te deu, que Deus uma vez te entregou. Então, mesmo que você esteja aí no seu bairro e você não possa cruzar os estados e os horizontes, e você não possa cruzar os céus para outras nações e os mares para outras localidades, mesmo que você não possa ser esse tipo de missionário, você pode ser o missionário do joelho. Você pode fazer discípulos, pedindo a Deus para contritar e quebrantar o coração, arrepender o coração, trazer a fé ao coração quando aqueles ouvirem a palavra de Deus. Você crê em Cristo? É porque alguém um dia se levantou e pregou a palavra de Deus a você. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, o que acontece? Livro de Timóteo, capítulo de número 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no reino, que pregues a palavra de Deus, insistes a tempo e a fora de tempo, retaguardas, repreendas e exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá
tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltado a fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você vê aqui os conselhos do apóstolo Paulo ao seu pupilo, aquele amado obreiro Timóteo. Timóteo, prega o evangelho dentro e fora de tempo, Timóteo. Faze a obra de um evangelista, Timóteo. Mas saiba, Timóteo, que você irá encontrar pessoas que terão comichão nos seus ouvidos. Pessoas que não suportarão a sua doutrina. Sabe, meus irmãos, a nossa geração é a geração dos amantes de si mesmos. Talvez até por isso muitos de nossos pregadores insistam em fazer discípulos para si mesmo. É a auto-idolatria. Pior, é a formação de idólatras. De quando um pastor cai, os outros caem atrás também. Tropeçam junto com ele. Mas olha, para encerrarmos, olha o que diz. Essa geração irá amontoar mestres para si. Sabe o que é isso? Hoje nós temos o direito de escolher o mestre que nos convém. Hoje nós temos direito de escolher os pastores que nos convém. E é necessário que a gente compreenda o grande mal que isso tem feito à nossa geração. Porque eu escolho aquele que prega segundo o meu entendimento e não necessariamente ao entendimento das Escrituras. A gente tem que sempre comparar as Escrituras com aquilo que o pregador está pregando. A gente consegue compreender isso? Igualmente a igreja de Bereia. Temos que comparar, abrir. Era o apóstolo Paulo, mas a igreja sempre era o apóstolo Paulo falando e eles procurando na Bíblia para saber se era verídico. Olha, era o apóstolo Paulo. Por vezes temos pregadores que beiram a imbecilidade e a gente os ouve e tudo que ele nos diz a gente conjuga como verdade, a gente toma como verdade absoluta. Para onde iremos? Então, façamos discípulos, não de nós mesmos, mas discípulos de Cristo. Antes de pensarmos em levarmos a palavra, que possamos pensar em levar uma revelação da parte de Deus. Um evangelismo de joelhos dobrados. Então, amados irmãos, eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Que Deus os abençoe todos. Até mais.